vamos detalhar melhor o dia 14. 1. Tarde de Páscoa. No mês primeiro, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Eterno. Levítico 23, 5. A primeira vigília correspondia do pôr do sol até às 21 horas. Disse Mateus: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Mateus 26, 20. 2. Santa Ceia. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo, convosco, no reino de meu Pai. Mateus 26, 26 a 29. 3. Lava-pés. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? João 13, 12. 4. Último discurso. Yeshua discursa de uma forma maravilhosa e penetrante. Ele começa falando de Judas, o traidor. Diz aos discípulos que o menor será o maior no reino. Fala que Pedro o negará. O mestre finaliza o discurso dizendo que tudo o que foi falado sobre ele será cumprido. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. E vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta.
tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, 30. 6. Agonia no Getsemane. Aqui começa a segunda vigília, que vai das 21 horas até meia-noite. De acordo com os 4 evangelhos, logo após a última ceia, Jesus resolveu sair para orar. João 18:1. Mateus e Marcos identificam o lugar como sendo o jardim conhecido como Getsemane. Jesus estava acompanhado de Pedro, João e Tiago, filho de Zebedeu, a quem Jesus pediu que permanecessem acordados e orassem. Então ele se retirou para uma distância curta deles, um tiro de pedra, e ali sentiu uma enorme tristeza e angústia, dizendo: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. O Getsemane é um lugar citado na Bíblia localizado a leste de Jerusalém, além do ribeiro de Cedron, na região do Monte das Oliveiras. No Evangelho de João, o Getsemane é citado como um jardim ou horto, do grego kepos, João 18, verso 1. Os evangelhos de Mateus e Marcos originalmente mencionam esse lugar como um pedaço de terra fechado, onde Jesus retornou com seus discípulos, Mateus 26, 36 e Marcos 14, 32. Isso parece indicar que o jardim do Getsemane era uma área razoavelmente grande, pois os discípulos descansaram ali, enquanto Cristo, acompanhado de Pedro, Tiago e João, subiram a montanha. Sétimo, prisão de Yeshua. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que o beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi! E beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus disse-lhes: Saístes com espadas e varapaus a prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes? Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Yeshua foi preso pelos guardas do templo por ordens do Sinédrio, no Getsemane, logo após a última ceia, por volta da meia-noite. A prisão leva imediatamente aos julgamentos no Sinédrio, durante o qual os judeus o condenam à morte. Anás. Aqui começa a terceira vigília, que vai da meia-noite às 3 da manhã. Então a coorte, e o tribuno, e os servos dos judeus prenderam a Yeshua e o maniataram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Depois de ser preso, Yeshua é levado a Anás. Lembremos-nos que, quando Yeshua era jovem e deixou os instrutores no templo impressionados, Anás era o sumo sacerdote. Lucas 2, versículo 42 a 47. Alguns filhos de Anás mais tarde serviram como sumo sacerdote, e agora seu genro Caifás ocupa essa posição. Enquanto Yeshua está na casa de Anás, Caifás tem tempo de reunir o Sinédrio. Essa corte é formada por 71 membros, incluindo o sumo sacerdote e ex-sumos sacerdotes. Vamos ao próximo fato, que é a negação de Pedro. Isto ecoa até hoje nos corações dos verdadeiros seguidores de Yeshua. 9. Pedro nega Yeshua. Esta é ainda a terceira vigília, entre meia-noite e 3 da manhã. Ao Yeshua ser preso, Pedro o segue até a casa de Anás, de onde negaria o Salvador. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse:
este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Lucas 22, 55 a 60. Já são quase 3 horas da manhã, e finalizando a terceira vigília. Ainda resta um pouco de tempo para que isso aconteça. Pensa no esgotamento físico e psicológico de Yeshua. Sim, o cansaço e as dores no rosto e depois no corpo cometidas. E tudo isso sofreu como homem, 100% com sua natureza humana. 10. Zombaria. E os homens que detinham Yeshua zombavam dele, ferindo-o. E, vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Lucas 22, 63 ao 65. Se não bastasse toda essa blasfêmia contra Yeshua, Anás agora manda o mestre a Caifás. Com esse ato, finaliza-se a terceira vigília. Faltam apenas 3 horas para as 6 da manhã. Ora, estavam ali os servos e os servidores, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Yeshua acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Yeshua, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Yeshua: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou-o, maniatado, ao sumo sacerdote Caifás. 11. Caifás. Ao chegar diante de Caifás, este pergunta a Yeshua: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Marcos 14, 60. Yeshua fica em silêncio diante da acusação falsa feita por testemunhas que se contradizem. Finaliza-se aqui a terceira vigília e Yeshua é mandado a Pilatos. Pilatos. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. Lucas capítulo 23, versos de 1 a 6. Eu gostaria de abrir uma observação aqui, pois, até algum tempo, não se sabia onde ficava o pretório, isto é, o local onde Yeshua foi julgado por Pilatos. Depois de algumas escavações arqueológicas, descobriu-se que foi nas bases da Torre de Davi, museu, hoje em Israel, que se encontrava o Palácio de Herodes. Site: A ciência confirma a igreja. Veratus 23:35. O Pretório de Herodes. Estamos na quarta vigília. Yeshua é enviado a Herodes.
E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Yeshua, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Este Herodes é o Antipas. É o responsável pela decapitação de João Batista. Era também edomita, descendente de Esaú, que foi irmão de Israel. Não confundir com Herodes o Grande, pai de Antipas. Herodes o Grande foi responsável pela matança das crianças. Antipas foi responsável pela morte de João Batista. Herodes Antipas em nada contribuiu no julgamento de Yeshua. Aliás, desprezou Yeshua e o escarneceu, enviando novamente o Senhor a Pilatos. Herodes havia chegado há poucos dias em Jerusalém e ficou hospedado no palácio dos Asmoneus. Pilatos lava as mãos. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Mateus 27, 24. O Evangelho de Mateus contém um pequeno detalhe ausente dos outros relatos. A esposa de Pôncio Pilatos manda uma mensagem a ele pedindo que não faça nada com Yeshua, porque ela tivera um sonho terrível e sofrera muito por causa dele. Ela diz que Yeshua é inocente. Mateus 27, 19. 15. Coroa de espinhos. Já são quase 6 da manhã, finalizando a quarta vigília. Está começando a parte clara do dia 14. Pilatos, pois, tomou então a Yeshua e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Yeshua fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. João 19, versículos 1 a 5. 16. Entrega. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Yeshua para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira! Tira! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Yeshua e o levaram. No primeiro século, os judeus haviam adotado a contagem de 12 horas para o dia. É por isto que em uma de suas ilustrações, Yeshua disse: Não há 12 horas de luz no dia? João 11:9. Estas eram contadas da alvorada ao pôr do sol, ou aproximadamente das 6 da manhã às 6 da tarde. O cordeiro pascal imolado diante de toda a Assembleia de Israel era sacrificado no dia 14 de Nissan, a hora do sacrifício vespertino, que era às 3 horas da tarde, horário em que Yeshua entregou o Espírito. É a primeira hora clara do dia. São por volta de 7 horas da manhã e começa o caminho para o Calvário. 17. Caminho para o Calvário. E
quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Yeshua. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Yeshua, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Yeshua caminha cansado ao subir o Gólgota. Ele está acordado desde a saída do cenáculo. Uma cruz pesada fere seus ombros, ainda mais machucados pelos chicotes. Ele é deitado, então, para ser pregado. São quase 9 da manhã. O dia está nublado e a multidão que o cerca incrédula. Crucifixão. E era a hora terceira, e o crucificaram. Marcos 15, 25. 19. Placa na cruz. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Yeshua Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Yeshua estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não digas que é o rei dos judeus, mas sim que ele disse: Sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Vestes de Yeshua. Tendo, pois, os soldados crucificado a Yeshua, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. 21. Zombaria vinagre. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes ao Eterno, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Trevas. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora 9, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. Lucas 23, 44 e 45. 23. Morte. E, clamando Yeshua com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Lucas 23, 46. 24. Quebram as pernas. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz,
visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. João 19, 31. 25. José de Arimateia e Nicodemos. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Yeshua. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Yeshua. E foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigira de noite a Yeshua, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Yeshua e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. 26. Sepultamento. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Yeshua. João 19, 41, 42. A partir deste momento, em que Yeshua é colocado no túmulo, começa a contagem dos 3 dias e 3 noites, cumprindo a profecia de Jonas.